Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, com vocês o canal Reino em Pauta, trazendo uma palavra de fé, hoje a continuação da nossa série escatológica sobre o tema Novos Céus, Nova Terra e a Nova Cidade. Meus queridos, eu concluí a primeira reflexão desse tema, é que a cruz proporcionou um rolo. E esse rolo teve o início da sua caminhada por Jesus. Jesus é a base, é o sumo sacerdote, Jesus é o Senhor, é o cabeça do corpo de Cristo. E agora, amados irmãos, esta graça é colocada através da cruz, essa salvação gratuita oferecida por Deus em Jesus, chega a mim e a você. E o Senhor abriu então uma porta da graça, né? E Deus disse nesta graça: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amados e queridos irmãos, uma porta linda se abriu, uma porta de paz, uma porta de salvação, uma porta de comunhão, uma porta de relacionamento, uma porta de cura, né? Uma porta de imersão, batismo, tudo isso abriu com a graça de Deus. Esta graça, irmãos, inexplicável. A Bíblia diz que Deus amou tanto o homem, mas tanto, que ele enviou seu filho. Deus só enviou seu filho por amor. E então estabeleceu, amados irmãos, uma linha de comunhão, uma linha de relacionamento. Através da visão de Deus, através da cruz de Cristo. Agora, irmãos, o relacionamento que estava quebrado, cortado, agora foi restaurado. Então, eu e você temos a alegria, a grata satisfação de receber, irmãos amados, realmente um reencontro. E agora o homem, amados, que estava vazio de Deus, o homem que estava longe de Deus, o homem que estava realmente mergulhado no pecado, agora ele recebe a graça. E a graça traz perdão, a graça traz satisfação, a graça traz paz, a graça estabelece um novo tempo. Com essa graça e a pregação do Evangelho da Graça, meus amados irmãos, nasce então a igreja do Senhor. Nasce a igreja restaurada. A igreja, amados, não é uma denominação, a igreja não é uma placa denominacional, não é muito menos uma nomenclatura registrada num cartório. A igreja, amados, é o organismo vivo, é o corpo de Cristo, sarado pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus na cruz sarou a igreja, restaurou a igreja, e o sacrifício feito por Jesus foi eterno. Não era como a lei, que era uma vez por ano a oferenda, a oferta de sacrifício, né? Jesus, o seu sacrifício foi eterno. Então, ele perdoou o pecado do seu povo. E agora, através da cruz, ele estabeleceu um novo tempo, essa dispensação da graça, amados e queridos irmãos. Dispensação essa que veio da parte de Deus. E então iniciou um novo tempo em que os crentes, os santos, começam a ser ministrados e abre uma nova porta. E é interessante, queridos, a Bíblia é muito clara acerca do novo, né? Aqui no texto que eu li, João, ele diz assim: eu vi. Então eu vi novos céus e a nova terra. Olha só, porque as primeiras coisas já tinham passado. Aqui, João está vendo, irmãos, algo novo preparado por Deus. Esta graça, ela veio resgatar, porque algo novo estava sendo preparado. Olha que amor é esse. Deus, ele veio resgatar eu e você e preparou algo novo. Por quê? O que tem preparado já ficou velho, já ficou obsoleto. O que tem preparado já cansou todo mundo, porque a terra, amados, ela foi usurpada por Satanás. Então, a terra, ela era linda. Quando Deus fez a terra, ele fez ela maravilhosa. Só que com a caída de Satanás,
né? E logo depois, com o pecado, amados irmãos, adâmico, a terra ficou horrível. Ficou difícil. A Bíblia diz em Gênesis que quando Adão pecou, ele vivia no jardim com sua esposa, ele tinha a presença de Deus, a comunhão de Deus, e o propósito de Deus em fazer o jardim era para ter comunhão com o homem. E essa comunhão foi quebrada. Meu Deus, quanto tempo se passou. As dispensações anteriores se passaram. Muito sofrimento, muito choro, muito sacrifício, muito sangue de bodes, de carneiros, cordeiros, amados irmãos, foi derramado. Mas agora o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, estabelece um novo tempo com a sua graça, com o seu amor, com esse favor imerecido, com esse favor que veio de Deus, esse favor que veio dos céus. E agora o Senhor estabelece então esse novo tempo. E esse rolo que eu disse começa a desenrolar. A partir da cruz e da constituição da igreja, o rolo começa a desenrolar. É interessante, Jesus escolheu para iniciar a abertura ou o desenrolar desse rolo 12 homens. 12 homens, apenas 12. Um deles traiu Jesus, o outro negou, graças ao Senhor que Pedro foi restaurado. Mas com esses homens que ele escolheu, ele iniciou então o desenrolar desse rolo. Usando o quê? Usando o Evangelho. O Evangelho, amados, é a constituição de Cristo inserida no homem. O Evangelho não é papéis. O Evangelho não são palavras soltas. O Evangelho, irmãos, é uma constituição vinda de Deus para constituir o homem. O Evangelho é a voz de Deus restauradora, levantando na terra homens e mulheres, amados, para cooperar com Deus na sua obra, para expressar a vida de Deus, para a constituição de homens e mulheres. Então, os discípulos tiveram uma experiência gloriosa. Agora, eu vou lembrar você como que esse rolo, amados, da graça começou a desenrolar. Eu me lembro de que quando Jesus foi morto, os discípulos ficaram com muito medo. Medo de quem? Medo dos judeus. E a Bíblia diz que eles ficaram com tanto medo que eles resolveram se fechar em uma casa. João 20 fala isso. Eles se fecharam em uma casa, trancaram a porta e ficaram ali morrendo de medo, porque eles não sabiam o que podia acontecer. Era uma tensão muito grande. Quando de repente eles estavam ali, a Bíblia diz que a porta se abre. Ou seja, alguém entra. Jesus nem precisava abrir a porta, mas não bateu na porta, ele simplesmente entrou. E quando eles olham, eles escutam uma voz poderosa que fala: paz seja com vocês. Ali, Jesus havia ressuscitado e ele veio ali estabelecer o desenrolar do rolo. Como que ele estabeleceu o desenrolar do rolo? Porventura, Jesus entregou um rolo na mão de Pedro ou dos outros discípulos e disse: então, puxa a linha. Não, não foi assim, irmãos. Ainda hoje tem homens que acham que eles fazem a obra porque são bons pregadores, verdadeiros oradores, né? Mas na realidade não é isso. Vamos lá, João 20 diz assim que Jesus olhou e disse: paz seja com vocês. Quando eles ouviram, eles ficaram meio apavorados, porque era uma voz que vinha, uma voz parece que meio conhecida, uma voz de paz. E eles então, pela alegria que eles ficaram, eles nem entenderam. Então Jesus repete a segunda vez: paz seja com vocês. Aí o Senhor Jesus diz assim para eles: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito. Então quando Jesus, ressurreto, sopra o Espírito sobre os discípulos, irmãos, ele passa para os discípulos o quê? A sua vida. Porque o sopro é a vida. Quem se lembra de Adão quando era um boneco de barro? Quem se lembra o que Deus fez para fazer ele uma alma vivente? Deus disse que soprou sobre o boneco e então ele se tornou alma vivente. Da mesma forma aqui, a igreja está tendo uma transição, porque até ali ainda eles não eram igreja. Até ali, irmãos, era um acontecimento muito grande, eles estavam apavorados, mas de repente, com o sopro da vida,
com a vida de Cristo inserida na vida dos discípulos, irmãos, eles agora recebem esta vida. A mesma vida que eu e você recebemos. Esta vida que é Cristo veio direto para o espírito deles. Então, o Senhor insuflou-se para dentro deles através do seu sopro. A vida chegou ali, então a partir disso, os discípulos se sentiram diferentes, sentiram cheios, sentiram empoderados, e agora os discípulos começam então, amados, a entender que um rolo precisa começar a desenrolar. E é interessante que Jesus disse para eles, então, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá até que do alto sejais revestidos de poder. O livro de Atos revela quando, no dia do Pentecostes, o Senhor veio com a força poderosa e emplacou sobre eles, operando abundantemente. Então, a partir de então, queridos, algo começa a acontecer. Logo no capítulo 2 de Atos, você lê acerca do início da igreja. Um rolo glorioso de graça começa a acontecer. E essa graça, ela cresce. Ela traz uma revelação poderosa, porque é a graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Com a chegada da graça, as coisas mudam totalmente. Uma igreja é constituída, um corpo é constituído. Agora, amados, Deus tem na terra uma igreja. Deus tem na terra o quê? Um homem coletivo. Deus tem na terra uma pessoa. Você sabia que a igreja é uma pessoa? Essa pessoa chamada igreja, ela tem a visão de Deus, a revelação de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, a visão do Senhor. Ela tem o reino de Deus, ela tem o Espírito de Deus. Então a igreja é completa. E eu quero que você ore comigo agora, sabendo quem você é. Você é a igreja. Você faz parte desse rolo que eu estou desenrolando, falando de novos céus, de nova terra e da nova cidade. Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia, por essa manhã, pela comunhão dos irmãos, pelos santos que compartilham o nosso vídeo, o nosso áudio, pelos irmãos que se inscrevem aqui neste canal. Eu abençoo a cada um deles, eu libero uma bênção específica sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um abraço, um beijo e continue comigo, porque amanhã eu prossigo.